Que bom estar com vocês novamente. É um prazer. Nós temos a lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. As lições CPAD são ricas lições para o nosso aprendizado. Estamos no último trimestre de 2021 e essa lição desta semana é uma lição muito boa que nos fala sobre Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nós vamos ler com vocês aqui os textos que a lição traz e nós vamos para os comentários. Nós agradecemos a sua participação, nós agradecemos você que é inscrito no canal, você que ainda não é inscrito, aproveite, faça sua inscrição no canal, não é? Você sabe que é gratuitamente, você clica neste botãozinho vermelho, faz a sua inscrição, começa a participar, participa desta interatividade que nós temos aqui na plataforma do YouTube e estamos aqui para oferecer o melhor de nós para o aprendizado da Escola Bíblica Dominical. Vou repetir o título da lição: Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Texto áureo: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. Verdade prática: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Nós queremos agradecer pela atenção, pela participação de vocês, inscritos e não inscritos. Então, nós temos o maior prazer de estar aqui para transmitir a poderosa palavra de Deus através do ensino da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Esse aqui não substitui a nossa aula da Escola Dominical. É um subsídio, são informações importantes para você enriquecer sua aula para a EBD, tá certo? O texto áureo de nossa lição, eu vou repetir porque é muito interessante. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1:23. Certo? O texto bíblico está em 1 Coríntios 1:18-25 e capítulo 2, de 1-5. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Objetivos para esta lição. Objetivo geral: ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado
é o centro da mensagem cristã. Objetivos específicos: primeiro, destacar a centralidade da pregação de Paulo. Segundo, elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E, por último, pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Isto é muito importante. Nos dias de Paulo, nos dias do apóstolo Paulo, nem todos acreditavam na possibilidade de que um homem crucificado seria o Filho de Deus. Seria, para muitos, uma tremenda de uma incoerência. Muitos não aceitaram a forma como Jesus se manifestou. Por quê? Porque a maioria, inclusive a alta sociedade judaica, os religiosos, não é? Os ricos, os poderosos, os sábios e entendidos, eles esperavam um Cristo diferente, de uma classe social diferente, que se manifestasse de uma forma diferente, como foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em carne. Nós sabemos que ele veio de forma humilde, nasceu em um lugar humilde, não é? E de uma família muito humilde, e veio também de forma muito humilde. Então isso confundiu a mente de muitas pessoas, como confunde até hoje. Mas nós sabemos que Jesus veio como o nosso verdadeiro Deus, o nosso Salvador. Para os judeus isso era blasfêmia, para os gregos loucura. Entretanto, o apóstolo Paulo não deixou de falar a respeito do Cristo crucificado, tanto para os judeus quanto para os gentios. Nele está a verdadeira sabedoria de vida. Então, converse, professor, com seus alunos e mostre que a cruz de Cristo não pode ser ignorada em nossa mensagem. Cristo foi crucificado, ele morreu, ele foi julgado injustamente, foi levado à cruz e sofreu no Calvário e foi imolado ali naquele madeiro cruento. Essa é a razão de pregar as boas novas de salvação. Ore ao Senhor, professor, e você, querido aluno, ore muito a Deus pedindo que vocês não tenham vergonha da cruz e que corajosamente possam repetir as palavras do poeta sacro que nós encontramos na harpa cristã, essa linda mensagem poética que nós cantamos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Então, a cruz de Cristo foi causa de vergonha para muitos e muitos se esquivaram, se envergonharam, mas ali o Senhor mostra, através daquele ato, que o poder de Deus foi manifesto. Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa, a missão foi então cumprida na cruz do Calvário, e o Senhor Jesus ele nos representou e nos representa de forma grandiosa e esplendorosa. Ele triunfou e o triunfo de Cristo é o nosso triunfo. Cristo ressuscitou e nós espiritualmente ressuscitamos com Ele. Não é? Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias de Israel. Assim, o Cristo crucificado foi a sua mensagem central. Claro, Jesus crucificado e ressurreto é a nossa mensagem central, a mensagem dos pregadores do Evangelho. Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Esta é a mensagem poderosa da cruz e da ressurreição, a mensagem poderosa do Evangelho. Na primeira parte da lição, nós encontramos aqui a centralidade da pregação de Paulo. O que estava no centro? O que Paulo dava ênfase?
o que estava ali de mais importante naquela mensagem pregada pelo apóstolo. Vamos ver que, primeiro, o ministério de pregação consistia em mostrar o Cristo crucificado e também ressurreto, vitorioso. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Suas cartas, suas epístolas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos das doutrinas cristãs. Isso nós podemos perceber principalmente nas epístolas aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Amados irmãos, professores, os escritos paulinos são verdadeiras doutrinas, formam um corpo doutrinário maravilhoso. A Epístola aos Romanos é um compêndio, é uma biblioteca, é um ensino encorpado acerca da salvação pela graça, o favor de Deus, a benevolência do Senhor e o que advém dessa mensagem, não é? Salvação, libertação, bênção para os obedientes, para aqueles que temem a Deus. Aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, são epístolas maravilhosas, esplendorosas, coisa realmente que Deus nos concedeu como presente do céu. Nós só temos a agradecer a Deus por Deus usar tão poderosamente o apóstolo Paulo. Eu louvo a Deus por receber em minhas mãos essas epístolas de Paulo, todo o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais, todos os livros do Novo Testamento, os 27 livros, são maravilhas para nós, tá certo? Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo, como está escrito em Gálatas capítulo 1 e o versículo 12, que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Ninguém tem dúvida da autenticidade da mensagem de Paulo, nas suas epístolas, nas suas pregações, nos seus ensinos. Paulo é realmente um autêntico apóstolo e servo do Senhor, que deixou uma obra maravilhosa nas Escrituras Sagradas. Deus usou Paulo de forma tremenda. Por isso que está escrito: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para que leve o meu nome aos gentios e aos filhos de Israel. Então, por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, puderam descobrir que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no Cristo crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria, segundo nós encontramos aqui na epístola 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Que maravilha de Deus! Então, a mensagem do Evangelho, além de mostrar o Cristo crucificado, também, claro, mostra o Cristo ressurreto, o Cristo que triunfou na cruz e levou as chaves da morte, do inferno, está com as chaves da morte e do inferno. Tem poder sobre a morte, tem poder sobre a vida, ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra da cruz é a loucura da pregação, e a loucura da pregação, vamos ver aqui, em uma das cartas de Paulo, nós lemos o seguinte, 1 Coríntios 1,18. Acompanhe comigo aí, se você tiver uma Bíblia, ou se você estiver com ela aí na sua frente, nas suas mãos, pegue-a e vamos meditar aqui. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Havia uma mentalidade na época paulina em que
A palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Então, por isso, por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles, principalmente para os estudiosos, para os filósofos, para os entendidos. Seria uma loucura, uma coisa assim incompreensível. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, pelo contrário, rejeição para muitos, pois era um instrumento de suplício e morte. Então, para muitos ali, isso foi uma aberração, algo que eles não conseguiam entender. Por isso que Paulo disse que era loucura para os que perecem. Para os judeus e gregos, vamos ver, a cruz era considerada loucura porque chocava a sabedoria humana. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Os judeus pediam sinal. Os gregos, eles pediam lógica. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo tanto para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso, e ao mesmo tempo contrariava a retórica erudita dos filósofos gregos por causa de sua simplicidade, a simplicidade da mensagem. Então, confundiu os sábios e entendidos. Ouviu a oração de Jesus lá em Mateus? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, porque assim te aprouve, ó Pai. Podemos então perceber que a palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. A mensagem da cruz preenche o interior, preenche o vazio do coração, preenche a necessidade da alma. A mensagem da cruz, ela vai direto, acerta o alvo. Ela enche o coração e preenche o vazio da alma. E a sabedoria humana, ela apenas enche o ego. Apesar de que muitos acham ainda que, através da sua sabedoria, do seu próprio entendimento, se estribando no seu próprio entendimento, chegará a algum lugar espiritual, a algum lugar, vamos dizer assim, eles alcancem a felicidade eterna com isso. Negativo. O Evangelho é o poderoso instrumento que Deus tem para preencher esta lacuna da alma, este vazio. É o Senhor Jesus Cristo crucificado e depois ressurreto. A mensagem de salvação é que preenche a tua alma, o teu coração, prezado amigo, e os nossos corações, nós os crentes que servimos ao Senhor. Então, o Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura. Para nós, os cristãos, é o poder de Deus. Mas para os que não creem, é loucura, é tolice. Mas pense nisso, amigo. Pense nisso, meu prezado. Deus quer salvar a tua alma, Deus quer libertar a sua vida através dessa mensagem de libertação. A segunda parte da lição, nós temos expressões-chave na doutrina de Paulo. Vamos ver. Evangelho de Cristo. Não é? Há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Por isso que aqui nesta lição especificamente nós estamos fazendo referência a Cristo crucificado. Por quê? Porque o título é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Mais para frente teremos outras lições, inclusive a próxima lição vai falar sobre Paulo no poder do Espírito.
E assim, cada lição especificamente está tratando daquele período, daquele tema específico acerca da mensagem do apóstolo Paulo, da vida do apóstolo Paulo como o apóstolo mensageiro de Deus aos gentios e também aos judeus. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, como em Romanos 1,16, a seguinte expressão: Evangelho de Cristo. Das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 delas encontramos nas cartas paulinas. Imagine, de 76, 54 são das cartas de Paulo. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. Então a mensagem do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, do Evangelho do Senhor Jesus, é mensagem central, é o tema central da mensagem de Paulo. Qual é o tema central? Jesus Cristo e este crucificado e depois ressurreto. É o tema central da mensagem de Paulo. Podemos dizer, trocando aí em miúdos e falando mais sinteticamente, o tema central da mensagem de Paulo é Jesus. Jesus glorioso, Jesus vitorioso. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é evangelion. O prefixo ev e é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas, ou boas novas. Isso. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova de salvação a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa mensagem é a mensagem que nós pregamos, é a mensagem que nós levamos aos pecadores, levamos às pessoas. Na terceira parte de nossa lição, vamos ver aqui na terceira parte, vamos comentar um pouco, os efeitos da mensagem da cruz. Quais são esses efeitos? Primeiro, uma vida no poder de Deus. Efeito da mensagem de Cristo. Uma vida no poder de Deus. Segundo, uma vida de humildade. Resultado, efeito da mensagem. E terceiro, uma vida na dependência do Espírito. É muito importante, querido professor, que para a classe você passe isso de forma bem clara, de forma muito bem clara, certo? Que a mensagem da cruz, ela tem efeitos. Não é uma mensagem aleatória sem fruto. A mensagem da cruz, ela tem o efeito como o efeito do plantar, que você joga a semente na terra, depois realmente aquela terra ela há de dar o seu fruto. A mensagem é o evangelho. Semeie a mensagem, semeie essa semente do evangelho e você verá os frutos. E os frutos serão frutos excelentes. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, porque está escrito, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossas vidas e na vida das pessoas que recebem essa palavra, essa mensagem. O fruto, ele vem com toda certeza e com muito poder. Não é? O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para ganhar o pecador para Jesus, para a cura de enfermidades, a libertação de vidas e a expulsão de demônios, porque está escrito, de graça recebeste, de graça dá. Então, orai pelos enfermos, orai pelos leprosos, pelos doentes, não é? E ali está escrito em Mateus 10, curai os leprosos, quer dizer, orem que Deus cura, vamos orar que Deus cura,
a gente ora e o Senhor opera e a cura é realizada, efetuada. Uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Pode fazer essa diferença. A sabedoria de Deus, ela produz em nós humildade. O próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. O evangelho não precisa de arrogantes, de violência, de arrogância, de prepotência. O evangelho não precisa disso. O evangelho é uma mensagem de salvação e o resultado dessa mensagem é humildade, é submissão, é obediência. A palavra de Deus diz: não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é? Então, por isso as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, não é? Mas exclusivamente no Espírito Santo, porque esse resultado, quem produz é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz agir, nos faz ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquemos a Deus e não a nós mesmos, não que a gente venha aparecer ou ser exaltado, mas que Deus seja glorificado através de tudo isso. O Senhor seja louvado através de tudo isso. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Então, dependamos exclusivamente do Espírito para essa obra gloriosa. Fazendo aqui uma conclusão, vimos que o apóstolo ele traz uma mensagem focada no Cristo glorioso, no Cristo crucificado, no Cristo ressurreto, no Cristo triunfante. A mensagem central é o próprio Senhor Jesus Cristo, o poderoso Deus. Então, a mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e ressurreto, como já falei. Pode trazer escândalo ao mundo, mas é o poder de Deus. O mundo se escandaliza, o mundo acha que isso é incoerência, que é besteira. Mas esta mensagem, para aqueles que creem, é o poder de Deus. Ela salva, cura, liberta, não é? Ao mesmo tempo em que revela uma vida de poder na humildade e dependência do Espírito. A mensagem da cruz é assim, uma mensagem gloriosa, transformadora, que liberta o homem e prepara para o levar para o céu. Nós estamos finalizando aqui esses subsídios, esta pré-aula, vamos dizer assim, enriquecendo os conteúdos dos nossos professores que estarão ministrando esta preciosa lição. Nós agradecemos a sua atenção, nós agradecemos aos nossos inscritos. Eu sei que muitos estão aí esperando esta lição preciosa e nós estamos aqui agora para participar deste maná, desta bênção que são os comentários, né? Os conteúdos comentados desta lição. Eu quero agradecer aos nossos inscritos de coração, eu quero agradecer a todos estes que estão aí neste momento participando. Eu sei que estão conosco neste instante o nosso irmão Francisco, a sua esposa Teófila, a nossa irmã Marinalva. Eu sei que está conosco os nossos irmãos presbítero Paulo, presbítero Cristiano, os nossos irmãos que também participam ativamente, o irmão Josevane, a irmã Ismaílza, os irmãos que participam na zona rural, o nosso irmão Selemias. Eu sei que estão conosco participando desta aula e aí dando a sua parcela de colaboração, também fazendo seus comentários,
o irmão José, o irmão Fernando, os nossos pastores, nossos professores de escola dominical, em diversas congregações, nas cidades aí que estão também participando ativamente deste canal. Este canal ele está aqui a serviço do Evangelho, a serviço da obra de Deus. Então agradecemos aí aos pastores, aos evangelistas, aos presbíteros, aos dirigentes de congregações, aos professores de escola bíblica dominical. Estão também participando conosco o irmão João, o irmão Joselito, não é? Os nossos irmãos aí da zona rural, a nossa irmã Ruth, não é? A nossa irmã Rosa, a minha esposa aqui na cidade, ela está também ativamente participando do nosso canal, inclusive também ela ajuda aqui nos comentários, a minha esposa, a irmã Lúcia, e também eu gostaria de também fazer menção do Felipe, né, aí em Eunápolis, Felipe, Lani, também aos irmãos que estão participando conosco e estão nos ajudando nesta grande obra. A todos o nosso muito obrigado e estaremos de volta com um próximo vídeo. Assim que nós tivermos mais material, nós estaremos novamente aqui com vocês. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, Pai Celestial, te glorifico neste momento, eu te agradeço por esta rica oportunidade de estar na tua presença, de louvar o teu nome, de participar deste ato, Senhor, de ensino. É um ministério glorioso. Eu te glorifico, Senhor, eu te exalto, porque digno és, Senhor, de receber o nosso louvor e honra e glória. Pai eterno, eu quero te agradecer pelos milhares e milhares de alunos, de pessoas que estão neste momento participando deste vídeo e estão, Senhor, a ouvir esta mensagem. Deus abençoe rica e poderosamente a todos. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.